Boa noite, Clementino. Bom, começamos hoje, portanto, o ciclo de debates do IBFest, trazendo o olhar atual de profissionais que atuam direta ou indiretamente no setor de difusão audiovisual. Esse é um projeto realizado com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Sem mais delongas, agradeço a presença sua, Clementino, primeiramente, e passo a bola para você chamar a nossa convidada Janaína Oliveira Refém, que eu já estou citando os nossos convidados, mas você chama, tá? A nossa convidada Janaína Oliveira Refém e os nossos convidados André Sandino e Macário, tá bom? Um ótimo debate para vocês. Eu volto ao final, já trazendo aqui os nossos ilustríssimos convidados, e eu volto ao final para o nosso adeus, tá bom? Bom debate. Muito obrigado, Diogo, e muito obrigado pelo convite, a oportunidade aqui de estar compartilhando espaço com amigos, colegas. O mais importante é você chegar numa certa altura da carreira e quando você olha para o lado, ver que seus pares estão cada vez mais, com perdão da palavra, assim, usando o bom português, fodas, no que produzem, com amadurecimento, com perspectiva de mercado, algo que quando começamos a produzir, todos nós, mesmo eu sendo mais velho aqui, a gente sabe que a realidade era muito outra. Para ocuparmos o mercado, onde estamos agora é onde nós deveríamos estar pelo menos 10 anos atrás. Então, estamos aqui abrindo a mesa, meu nome é Clementino Júnior, estamos abrindo a mesa Cinema Negro, Difusão e Produção. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Vou dar uma palavra para cada um dos convidados, e minha função aqui é de mediador, mas só para situar que não há como a gente discutir esse assunto que perpassa todos nós, os nossos corpos e nossas perspectivas, trabalhando o que é chamado por muitos de cinema negro, como eu prefiro chamar o cinema da diáspora africana, sem pensar na virada de página dessa história toda. E é uma virada de página dupla, né? Quando nos anos 70, Zósimo Bubu, depois de atuar em vários filmes do cinema novo e tudo, faz um filme experimental que é um marco chamado Alma no Olho. Então é a primeira virada, vamos dizer assim, é a orelha da capa do livro do cinema negro, é onde ele começa a apontar os caminhos e muita história rola nesse momento. Alguns poucos realizadores negros já começavam a produzir seus únicos filmes, porque era a realidade, a primeira oportunidade e as dificuldades de produção, mesmo na época que se tinha Embrafilme, se tinha uma série de recursos e possibilidades, mas muitos desses, pelo menos, começaram a produzir. E o próprio Zósimo só volta a produzir já depois de alguns curtas e algumas experiências, fazer um filme marcante também, Abolição, durante o centenário da abolição em 1988, mas ele vem a fazer produções com maior frequência já nesse novo século, e isso vem junto com a fundação, junto com Bisa Viana, do Centro Afro-Carioca de Cinema, de um momento que as políticas públicas, o momento que o segundo governo do Lula, o final do primeiro governo do Lula começa a engrenar a partir da SAD, do MINC, com incentivos para ampliar o leque, e ampliar o alcance dos recursos, mesmo que ainda tímidos para realizadores pretas e pretos, em editais específicos e também em projetos culturais marcantes, que aí faz com que se faça o DVD dos Pioneiros do Cinema, que foi um dos primeiros grandes projetos do Centro Afro-Carioca, e logo em seguida eles fazem um encontro de cinema negro que vira o ponto de encontro de todos os realizadores. Então, cada um de nós, de alguma maneira, é perpassado por essa virada de página, como eu digo, que é a virada de página principal, que é quando os Zósimo e Bisa fundam o Encontro de Cinema Negro. E onde nós estávamos, então o papo que eu jogo de provocação para vocês é quem éramos nós antes e quem somos nós durante e quem seremos nós em breve, pensando tanto o tema daqui, de fusão e produção do cinema negro, e nós, enquanto produtores, enquanto
de alguma maneira, divulgadores também a partir de nossas ações dessa cinematografia preta e periféricas em todos os sentidos, né, das periferias que não estão apenas no território terra. E deixo a bola com vocês. Como a Janaína foi a primeira mencionada, sem querer fazer aquela coisa colonizada das damas primeiro, mas também, como é que diz? Experiência, não é antiguidade, experiência e moral é posto. Bem-vinda, Janaína. Se apresente, por favor, e pode falar. É um prazer estar aqui com vocês. Espera aí, a criança terminar de fazer barulho. Parou. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa, discutindo um tema tão relevante para nós, né, nesse momento, e para a nossa construção como artistas. Sou Janaína Oliveira Refém, trabalho com cinema desde 2002, comecei a filmar meu primeiro filme em 2003, E é muito legal você acompanhar essa retomada do cinema negro no Brasil, né? Porque eu me lembro que quando eu lancei meu filme, eu conheci Zósimo em 2005, quando ele teve aniversário da Fundação Palmares, 17 anos da Fundação Palmares, e ele digitalizou as obras dele, né, para todo mundo ter acesso. E meu filme ainda estava no teaser, e a Fundação me convidou para passar tipo o teaser do Rap de Saia lá. E eu nem entendia, porque, gente, 2005, né, eu não tinha muito noção do que era estar no aniversário, sendo convidado para o aniversário 17 anos da Fundação Palmares, e eu nem sabia quem era Zósimo. Quando eu vejo o Zósimo entrar naquela cadeira de roda e todo mundo em cima dele, eu olhei assim, eu falei assim, gente, quem é esse cara que entrou aí, que está todo mundo atrás dele? Aí alguém me falou assim, é o Zósimo Bubu, que ele está digitalizando os filmes dele, é lançamento disso. Aí eu falei assim, gente, por que vocês convidaram o meu filme que nem está pronto para exibir junto com esse mestre? Aí eu levo um choque, sabe? E ali eu conheço o Zósimo, Bisa, e quando o Zósimo abre o Afro Carioca de Cinema, eu sou convidada, porque ele abre convidando os filmes, né? Eu sou convidada a exibir o Rap de Saia, que foi em 2007, e o Rap de Saia já estava pronto, e aí eu conheço esse universo do cinema negro, porque nessa época eu ainda era como se fosse a história única, pelo menos da Baixada. Eu não sei se tinha outra diretora preta fazendo filme nessa época na Baixada, não conheci, pode ter havido, né? E eu ia para festivais, era só eu, cansei de ir a festivais e dar palestra em festivais e ser barrada na porta, porque eles não acreditavam que eu era a diretora, né? E quando eu encontro essa possibilidade do encontro, e que todo mundo é preto, quem organiza o encontro é preto, quem está fazendo o filme é preto, quem está na plateia é preto, gente, é como se eu estivesse assim, dentro de casa, sabe? Então, foi uma honra, um prazer conhecer o mestre Zósimo Bubu e ter aprendido com ele tudo isso e me reconstruir, porque eu aprendi a fazer cinema com os brancos, né? E reconstruir a minha narrativa, né? E aprender a fazer cinema negro, aprender a ter o meu próprio olhar sobre a minha obra e produção. Então, é graças ao Zósimo. Muito feliz por participar dessa história. Maravilha, que abertura, assim, passa um filme na cabeça, né? Então, eu vou jogar a bola, pegando um pouquinho aí por uma questão territorial, porque eu também conheço bem essa história. O André foi, de alguma maneira, nesse momento, um vizinho constante, né? Mas conta um pouquinho aí dessa trajetória sua antes e depois, André. Boa noite para todo mundo. Cara, eu venho de processos já de formação audiovisual de oficina ali 2004. Eu sou de Jacarepaguá, sou de Gardênia, mas eu faço oficina em Cidade de Deus, que é aqui do lado. Oficinas do Cine Maneiro. E o Cine Maneiro, ele tinha um espaço de produção chamado Nuprocine, que ficava na Moraes do Vale, número 8, na Lapa. No final da rua tinha um beco,
de um lado do beco tinha um depósito de água e uma retífica de refrigeração, e o número 5, que era a sede da Cooperativa de Cinema Fora do Eixo, que depois foi alugado por Chico Alencar, do PSOL e tal, ele ficou lá durante anos. Mas, enfim, tempo vai, tempo vem. Eu passo a fazer filmes com os meus amigos ali no Cinemaneiro da Lapa e eu vou montar com eles um cineclube chamado Beco do Rato. A gente cria o nome, né, do cineclube, né, porque tinha o bar da esquina, tinha um rapaz que vendia água, que depois vira um bar, bota um samba sexta e a parada dá super certo. E a gente tinha sido expulso do cineclube que tinha, né? Eu cheguei no finalzinho, assim, para a equipe do cineclube, desse cineclube. Eu chego na penúltima sessão e quando eu vou estrear como membro da equipe, no final da sessão não tinha ninguém. O rapaz fala, olha, vocês não dão público, a gente só toma prejuízo, eu vou alugar isso aqui para um rapaz da dança de salão. Então, hoje é a última sessão de vocês. E aí a gente sentado lá no sofazinho falou, vamos exibir os nossos filmes ali no beco, tal. Tinha a Progecine embaixo. A Progecine que tinha uma figura chamada que é o Charles, que era um cara responsável pela técnica, os equipamentos, que é um negão firmeza, assim, velho mestre preto do audiovisual. E para encurtar e acelerar, eu tenho uma dívida muito grande comigo que eu nunca vou pagar. Mas é um pouco o que a Janaína falou, né? A gente aprende na lógica branca e na lógica europeia. Então a gente vai estudar. Você vai estudar cinema chinês, cinema japonês, mas você não vai olhar cinema africano. E você não vai olhar e prestar atenção pro teu cinema preto aqui. E eu lembro que em 2005, pô, isso foi fogo, cara. Eu tô participando de um diálogo sobre curadoria. E eu estava mexendo nos meus guardados e eu achei um vídeo de 2005 do Beco do Rato. Eu até postei assim na minha rede, que sou eu e o Cristiano Moraes, que hoje é fotógrafo, trabalha pra caramba e tal, descendo para montar a sessão ali um pouquinho antes. E eu cortei o vídeo, né, para ficar pequenininho, eu queria botar só um negócio no Instagram e tal, tava vasculhando uns arquivos. Só que a sequência daquele vídeo é o seguinte, é o Zósimo lá dentro do bar, 2005, conversando com uma pessoa. Eu passo por ele, eu armo todo o meu negócio lá, a gente conversa. Paulo Camacho está filmando a gente conversar sobre outras coisas, sobre o cineclube. E morre. Aí vai para outra coisa, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que eu não falei com o Zósimo. E eu sei que eu também exibi os filmes do Zósimo algumas semanas depois, assim, ou um ano depois. Eu acho que exibi o Zósimo em 2006. E eu peguei os filmes do Zósimo, assisti, porque eu assistia todos os filmes que a gente exibia no Beco do Rato. Assim. Independente da gente não vetar filme, né? Eu sempre acabei assumindo esse lugar de montar a programação, porque ninguém queria. Você tinha que ver um monte de filme, você tinha que estruturar a sessão, e ficava um deixa que me deixa, e eu sempre pegava. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, até hoje. E aí eu assisti os filmes do Zósimo, falei, legal, interessante, mas pô, a gente aqui no Cinemaneiro tá fazendo um cinema melhor que esse cara, bicho. Não vou também. E é uma loucura, né? Porque é uma coisa da juventude também. Eu tinha ali 20 anos. E você vem dessa lógica desse cinema, né? Que o cinema é incrível também, é um cinema que vai fazer 10 mil peripécias com a câmera e não sei o quê. E aí depois você começa a perceber que aquele cinema ele é problemático de mil maneiras, mas aí também você só vai perceber lá na frente, né? São os processos de cada um. E aí o Zósimo abre um lugar, eu não lembro se eu fui no dia da abertura, eu lembro que os meninos foram lá, o Cristiano, chegaram, eu não lembro se eu fui. Mas, enfim, eu não estabeleci um diálogo que eu tinha oportunidade de estabelecer com o Zósimo, cara. Então eu deixei de perceber e aprender um universo inteiro de coisas que eu só fui começar a aprender muito depois. E aí eu vou começar a aprender um pouco pelo meu trabalho de curadoria no Visões Periféricas, que era um festival que abarcava as periferias, né? E a galera preta que estava produzindo cinema estava vindo daquele lugar. Então, a partir do olhar dessas pessoas, eu começava a entender melhor as coisas. O próprio cinema que eu estava fazendo já não queria mais fazer. E contigo também, né? Depois do processo da gente conversando muito sobre cinema diáspora e tal, vendo uns filmes, conversando sobre os nossos próprios cinemas, né?
Não o meu como diretor, porque eu demoro a dirigir, eu vou dirigir em 2014, mas eu trabalhava em uma série de filmes por ali. E essa coisa ABD, as Cine, CNC, né, os cineclubes. E aí, acho que há 2 anos ou 3 anos, Janaína, que teve a última oficina presencial, a penúltima, 3 anos, né? 2019, 2 anos, né? 2019. É. E eu consigo, assim, 2019. eu consigo, porque também eu tava sem trabalho, sem nada, eu consigo me inscrever para tentar diminuir um pouquinho essa dívida que eu tenho comigo, que não tem como ser paga, dessa relação com o afro-carioca e com o Zósimo e com a memória do Zósimo, né? Que hoje é muito mais de estudo, de leitura sobre, de conversas sobre. Mas aí, para futuro, bicho, eu tô fazendo cinema, cara, assim, eu tô fazendo o meu cinema também, eu não tô mais nessa pira de entrar em indústria, de ser assistente de direção, eu tô construindo a minha linguagem, ainda trabalho com alguns festivais, né, agora eu tive nos diálogos de curadoria da semana, né, os realizadores, né, que é o projeto Semana a Semana, mas eu tô focado no futuro com os meus parceiros, que são incríveis, e a gente está inventando uns filmes por aí. E vem coisa aí nos próximos 2 anos. Né? Tem um trabalho estreando, né, agora. Esse mês. Tem trabalho estreando esse mês, assim, Quintal se de demorar, Clementino. estreia mais um. E o Macário, ele tem uma experiência bem mais diversa, né? Porque o cara, ele já é assim, passaporte carimbado, é um cara que correu o mundo, né? Conta um pouquinho disso aí. Pois é, eu acho que eu costumo dizer que a minha experiência com audiovisual começou desde que eu cheguei na minha casa. Acho que meus pais sempre acumularam muitas fotografias, e aí eu já nasci num universo que todo mundo na minha casa tinha uma câmera analógica. E aí, depois de alguns anos, veio a câmera digital, eu ganhei logo de começo, porque acho que a minha mãe sempre foi mais fotógrafa do que eu. E aí, com a câmera digital, a gente descobre que pode fazer vídeo, a gente vai fazendo um monte de vídeo com os amigos, aí vira um monte de coisa experimental, aí você conhece o Movie Maker, se acha poderoso e pode fazer qualquer coisa. Mas eu acho que a minha história mais profissional começa mesmo quando eu saí do Brasil, em 2009. Fui trabalhar no navio de cruzeiro, no mar Mediterrâneo da Europa, navio o qual pegou fogo na travessia do oceano e a gente demorou sei lá quanto tempo para chegar na Europa com risco de afundar o navio. E aí, após esse meu primeiro contrato, eu fiquei um tempo morando na França, e lá em Paris eu fiz a escola Le Femme, que é uma escola super famosa de cinema lá na França. E aí, nessa escola, eu escuto falar de Zósimo Gugu e vejo pela primeira vez o filme Alma no Olho, e eu falo, gente, é isso que eu vou fazer da minha vida. Porque eu acho que o Zósimo é inspiração, né? Ele faz você ver que você tem toda a possibilidade do mundo de fazer aquilo, e eu acho que isso é muito enriquecedor. E aí, coincidentemente ou não, no dia 24 de janeiro de 2013, que é o dia de morte do Zósimo Gugu, eu fui atropelado na Espanha, quase morri e tive que voltar ao Brasil. Aí nisso eu já tinha um trabalho também em Berlim, na Alemanha, que eu escrevia para uma revista sobre cultura afro-carioca, e eles me solicitaram um doc, um filme desse meu trabalho do que eu escrevi. E aí eu, do Brasil, ganhei uma bolsa para fazer a Escola de Cinema da Ribeiro. Eu fiz 8 anos a escola, né? Eu ainda estava lá quando a escola fechou agora, absurdamente. Em 2015 eu estreiei meu primeiro filme, São Cofa, mas ainda assim numa realidade um pouco distante do Centro Afro. Eu acho que o fato de eu ter o meu braço quebrado, o fato de eu precisar fazer fisioterapia e não conseguir, me colocou muito mais perto da dança, né? E aí eu conheço Eliette Miranda, que não só vai mudar a minha realidade do meu corpo, né, enquanto artista, enquanto performer, mas também vai me dar uma estética também, né, para essa filmografia. Eu me lembro que o Clementino uma vez me falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, que o Clementino falou que, para mim, que os meus filmes falam do corpo. O Clementino falou isso pra mim. Eu falei, nossa, é verdade. Os filmes falam do corpo, Macário. O corpo.
Em 2016, eu chego no Santo Afro, começo a conhecer e faço o primeiro ponto de cultura também, assim como o Sandino, né, voltou lá para fazer, mas o ponto de cultura que eu fiz foi do filme do Jali. Quando foi, Janaína? Foi 2016 mesmo, né? Aí eu fico lá fazendo, aí eu vou morar na Bahia, eu tenho essa entidade meio cigana também dentro da minha vida, e em 2000 Aí, a partir do 10º ano do encontro, eu já começo a vir com filmes. No meu ano, inclusive, eu tive 2 filmes, né? Foi o Doces Sonhos e o Pequena África. Eu não me lembro mais a ordem dos filmes. Mas em 2017, voltando aqui no Rio para passar 7 dias, fui ali no Rivalzinho e aí encontro o JG. Aí, oi, Jota, eu sempre tinha um cartaz lá do encontro, você nunca me dá nada, tem um cartaz na minha sala. E o JG sempre me falando, vamos. Sim. E aí ele fala da necessidade de ter um fotógrafo, que ele já tinha conversado com a Bia, precisava de um fotógrafo. Aí, eu super topo. Ele me convidou para trabalhar no ponto de cultura, desse que o Sandino chegou, fez. Aí acabou que no fim das contas eu nem fui só fotógrafo, e fui me doando, entregando. E aí quando eu vi, eu já estava muito perto da Bisa também, que é uma pessoa incrível, né? Que tem um trabalho excelente de manter vivo aquele lugar. Eu falo que o Zósimo virou culto e a Bisa é quase nossa pastora. A gente tem os discípulos, né? São os 12 e todos os membros da congregação. E o fato mais assim, impactante para mim dentro do Santo Afro e dessa relação, né, que a gente fez com o mesmo, né, póstumo, foi chegar no 3º lugar do Santo Afro. E, caraca, eu lembro até hoje, tipo, já depois de trabalhar, a JG me levando para conhecer a casa, eu fiquei muito impactado com aquele lugar e com as informações que aquele lugar tinha. E aí, com 4 planetas gritou muito e eu comecei a querer arrumar. Aí, quando a Bisa percebeu, eu já estava arrumando também, e aí ela começou a arrumar comigo, e aí eu comecei o processo de catalogar o acervo pessoal dos Osmos no Bubu, que me levou até o mestrado no Cefet. Hoje eu sou mestrando em Relações Étnico-Raciais. Minha pesquisa fala sobre a trajetória do artista Osmo Bubu e sua luta antirracista. Eu e a Bisa continuamos na pesquisa, estamos até poucos com todas as informações, a equipe cresceu, né? A equipe de Santo Afro, a gente faz uma causa de Santo Afro, né? Essas causas de voo, que todos belas, bonitas, maquiadas. E estamos aí, né? Eu acho que falar sobre os olhos, pesquisar, é muita responsabilidade, é sempre muito inspirador também, e o Osmo se faz muito presente. Não só na casa, mas ainda na fotografia dele, nos vídeos, nos... Esse tempo, eu passei 2 anos organizando o quartinho, né, tentando fazer, dividir em caixas, o que é roteiro, o que é vida, o que é foto, o que são filmes, roteiros que ele escreveu, mas nunca dirigiu o filme. E esse trabalho hoje continua em 2 perspectivas, né? Uma de fazer mesmo um acervo no Centro Afro, e é onde a gente tem essa, somos uma família mesmo, e também desse processo de academia, que é enlouquecedor. Eu nem sei se eu vou terminar isso também, né? Tô brincando, vou terminar se eu terminar. Mas a academia é um pouco... a gente leva um trauma, né? Eu não sei, pelo menos eu. Acho que tem uma perspectiva da encruzilhada, sabe? Do artista da rua. Ai, é difícil, mas eu acho que basicamente é isso. Muito obrigado. E foi bom você mencionar o seu ingresso no mestrado, e a gente começa a lembrar como a academia, de uma certa altura, começa a se aproximar muito forte do encontro de cinema e tem uma contribuição muito grande para uma outra virada de página, porque a partir do que o encontro promove, de todos aqueles que eram vingadores solitários, né? Como se fosse vamos fazer uma péssima comparação, né? Aqueles filmes asiáticos, assim, que você tem os samurais solitários que estão ali, e de repente você consegue, num único evento, juntar todos eles juntos para formar uma tropa, né? Que não tem um inimigo
visível, né? Porque vivemos num país em que o nosso inimigo maior, que não é o vírus, é invisível, né? O vírus é só um acréscimo para o grande inimigo que nós temos, que é o inimigo que continua limitando os nossos recursos para a produção, para podermos nos profissionalizar, nos considerarmos assim, dizer: ó, mãe, eu sou cineasta assim porque eu consigo pagar minhas contas fazendo filme, cascata. Por enquanto ainda cascata. Mas estamos nesse caminho e hoje em dia muitos dos nossos, pelo menos os mais novos, estão conseguindo isso. E eu acho que isso é porque o encontro acaba plantando essa semente. A partir do encontro desses fazedores, de uns olharem para os outros, pessoal da Bahia, pessoal do Ceará, pessoal de todos os cantos, centro, zona sul, zona oeste, Baixada, São Gonçalo, etc. Todo mundo se vendo e se entendendo e começando a perceber que estão pensando cinema da mesma maneira, diferente, mas com o mesmo foco, as coisas começam a acontecer. E aí, quando surge Ficine com as Janaínas, com o Thiago e a galera, quando começa Júlio Tavares, nome histórico, a se aproximar com seu grupo de pesquisa, Roberto Borges entra na coordenação do curso de Relações Étnico-Raciais do Cefet, que eu acho fabuloso, porque é aquilo que eu sonhei quando fundei o Atlântico Negro, de trabalhar a Lei 10.639 a partir do cinema. Inúmeros projetos de pesquisa que são trabalhados lá envolvem a questão do audiovisual. Isso é maravilhoso, não apenas da pesquisa, mas de pensar o fazer, de pensar vários caminhos e como eles reconhecem o quanto o audiovisual é potente, tanto que tem muitos cineastas mestrandos dentro desse curso. E tantas outras experiências que começam a pipocar pelo país, porque realmente todos começam a se encontrar e começam a pensar isso. E aí chegamos num caminho que, de alguma maneira, também atravessa todos nós, não que seja a única solução, mas tem sido uma solução muito interessante, que é quando muitos desses fazedores que começam a se encontrar dentro do encontro, a discutir, a aproximação, inclusive, da Viviane para Ana Paula, né, inclusive também da FEBEF, da UERJ, que inclusive faz parte agora da curadoria do encontro, mais uma pessoa que se aproximou um pouco depois da partida dos Osmos, mas chega compreendendo do que se trata, a profundidade, né, do que foi plantado ali, e tantos outros nomes que poderíamos estar citando, e vários críticos que começam a surgir em cima dessa produção que emerge a partir do encontro. Porque só quando nós temos referência que a coisa começa a bombar. Zósimo foi o nosso Exu, né, nosso gatilho, nosso Big Bang da parada, e a partir daí vão começando os satélites, os planetas, uns vão dizer assim, mas aquilo ali não é planeta, aquilo ali não... Beleza, mas estamos no universo e estamos produzindo e brilhando, entendeu? Nossa explosão não pode demorar tanto quanto de uma estrela, né, para brilhar os olhos dos outros, mas as coisas estão acontecendo. E aí surge a PAN, todos começam a se reunir, e a PAN vem com algo, e para mim, pensando assim, a minha perspectiva, que o cara que já foi vice-presidente da BD Nacional, presidente da BD do Rio, que o André, já vivemos também outras experiências com outros grupos, associações, cineclubes, etc. E a PAN vem com uma pegada muito mais pensando mercado, pensando formação, pensando tudo aquilo que nós tentamos propor nas outras associações de classe, só que agora vem, nossa, o cara já vem com o machadão do Xangô logo ali, né, destruindo. Iam ser quase 2, eu hoje optei botar camisa de pobre mesmo para me ilustrar aqui. Aí então, surge a PAN, e ao mesmo tempo, depois da pesquisa da GEMA, da UERJ, do UESP-UERJ, começa a ter toda uma discussão sobre a presença e a necessidade e urgência de pessoas pretas assumindo outros postos que não de retrato de classe, retrato de outras produções, de outras narrativas, e ao mesmo tempo de, como é que eu posso dizer, dessa urgência, principalmente das mulheres negras, que são as subrepresentadas dentro dos postos de comando
nas principais... No que interessa, né, que é a produção, longa-metragem, ficção, principalmente, secundariamente em documentário, onde elas até se fazem presente, mas ainda também de uma maneira tímida. E essa urgência começa a trazer um olhar mais carinhoso, vamos dizer assim, aqueles festivais que dizem precisamos escolher o preto da hora para sermos bacanas, sermos bem vistos, assim, né? Nós digamos assim, quase que um selo de qualidade, um selo de somos diversos, entendemos, não estamos presos numa linguagem padrão. Começou assim, a partir dessas discussões, a partir de uma série de eventos que não cabe, senão o nosso papo não vai render mais. Mas eu quero trazer tudo isso para jogar uma outra pergunta para vocês, né? Quando perguntei sobre o após. Que caminhos que estamos encontrando, seja pela PAN, seja pelas oportunidades, editais estão sendo propostos nos pitchings, buscando conteúdos negros, quando começamos a ver até produtos estrangeiros como Lupin, bombando no Netflix, algumas iniciativas, filmes como M8 sendo comprados também por essas redes e tudo. E o que nós podemos pensar? O André já falou, estou produzindo meu cinema, eles que venham até mim, venham dar um passeio na Gardênia e me fazer uma proposta e tudo, mas mesmo assim, pensando no mercado, né, já que também somos difusores, temos atividade de exibir esses filmes, como podemos pensar? Qual é o momento do nosso mercado, no olhar de vocês? Quem quiser falar, agora o microfone é livre. Ou se quiserem seguir a mesma ordem. Eu posso falar porque eu estou, desde o ano passado, atuando bem dentro do mercado, né? Eu estou sou analista de recursos humanos da Raio, que é uma agência especializada em curadoria de profissionais negros para trabalho no mercado. E também à frente da PAN e no Centro Afro-Carioca de Cinema. Então, eu estou tendo contato a essas empresas de produções de audiovisuais on demand, né, de streaming. E o que está acontecendo é que, por uma pressão internacional, né, sobretudo depois daquela campanha Black Lives Matter, eles estão buscando, sobretudo roteiristas, pessoas para que possam escrever histórias com ponto de vista pretos. A gente tinha, nos últimos 5 anos, pessoas pretas nas salas de roteiro, mas como totens. Nos últimos 2 anos, totens assim, para validar aquele personagem negro, enfim, tanto é que a gente tem históricos aí recentes de pessoas pretas saindo de salas de cinema. Mas isso vem mudando, sobretudo com essas empresas internacionais, de estar colocando pessoas pretas à frente das salas de cinema. Esse mercado está buscando produções audiovisuais pretas, tanto é que o meu filme já foi comprado por uma distribuidora, só está esperando o cinema abrir, porque ele já está em 5 capitais. Já está em sala de cinema de 5 capitais, e é um curta. Então, assim, o mercado está muito atento a nós. Eu acho que o momento mais estratégico agora é nós nos prepararmos para estar no mercado, e aí vem a PAN com vários cursos, agora tem a PAN EAD, a gente tem um Centro Afro-Carioca que fez uma formação incrível ano passado, nacional, e várias outras formações, e a gente se formar para a gente não chegar cru nesse mercado que quer nos absorver, para que esse mercado não nos atropele, para que a gente saiba como chegar, saiba como negociar, porque a gente está em momento de negociação. Há projetos assim de somas consideráveis e que destinado a pessoas pretas, a produções pretas, e nós temos que estar preparados para negociar. Então, é um momento inédito, né, na nossa feitura de narrativas pretas, de cinemas pretos. Todo mundo quer fazer,
todo mundo quer falar, então, já que todo mundo não só quer, está sendo obrigado por uma pressão, então é o momento de a gente saber como negociar. Como fala, né, antigamente, a faca e o queijo estão nas nossas mãos. Eu estou me preparando de via acadêmica, estou no mestrado, estou fazendo UF, porque eu quero ficar nesse espaço de coordenar formações de novos, né, de novas pessoas pretas para estar nesse mercado. Eu não sei se eu quero estar de frente nesse mercado, apesar que eu estou fugindo bastante, né, mas eu acho que o mercado vai me pegar de alguma forma, mas antes de eu entrar, eu quero fomentar a formação de mais pessoas pretas. Então, o que eu chamo é, acredite no seu axé, e o axé que eu falo é o axé do que você tem para contar, das histórias que você tem para escrever e da forma que você quer contar a sua história, porque esse mercado está olhando para nós e eles estão querendo. E nós também temos que nos acreditar para a gente não chegar lá com a nossa baixa estima que foi construída por eles, a gente recuperar a nossa estima, e isso o Zósimo fez muito bem com quem conseguiu se aproximar dele, para que nós chegamos, quando chegar, e aí, Sandine, e aí, Macari, e aí, Clementino, estou precisando que você dirija tal história, quero que você conte tal história, você vai negociar. Eu posso contar, mas eu quero o fotógrafo preto, eu quero as cabeças pretas. Eu já chego assim, olha, quer que eu faça... as cabeças têm que ser pretas e eu vou escolher quais cabeças eu quero, de equipe. Eu quero tantos reais para sair de casa, porque, gente, eu ganho bem, eu não preciso de muito dinheiro, então o dinheiro que eu ganho, eu fico muito bem na minha casa. Para tirar da minha casa, para tirar a minha paz, eu quero tantos mil. E é assim que a gente tem que chegar. Eles não estão fazendo favor para a gente, entenda. Eles estão sendo obrigados a nos incluir, então nós estamos com moral. Não é favor, tá? Aprenda a negociar, vai estudar, vai buscar suas próprias referências, tem que saber como é que eles fazem para a gente poder desconstruir. Não adianta falar assim, eu quero fazer uma coisa que é ter uma juventude, né, Clementino? Porra, a juventude está assim, eu estou fazendo alguma coisa com uma cosmovisão que tem que pensar com a minha arte. Mas primeiro você tem que saber como é que faz, como é que os brancos fazem, para quando você chegar lá e falar que quer fazer com a sua arte, que quer transcender, você vai falar assim, olha, eu sei, eu sei a jornada de herói, eu sei a jornada de Juliette, eu sei, mas a partir da jornada eu sei os arquétipos gregos, eu quero trazer os arquétipos dos orixás, e aí você vai explicar por que você trabalha nesse arquétipo, eu quero trazer essas performances mais baseado na escola de tal. Porque se você não estudou, meu amor, o que você pensa não é relevante. Então, esse é o conselho que eu vou dar para quem vai assistir essa live, porque há mercado para nós nesse momento, e nós estamos em posição de negociação com esse mercado, só que nós precisamos saber o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, a gente tem que entender a linguagem deles para poder trazer a nossa. Começou muito bem, porque há 3 anos, graças a eu estar bem sensível à escuta, quando você me disse, vai lá e se inscreve numa parada que eu não estava querendo me inscrever, nunca trabalhei tanto na minha vida e te agradeço até hoje. Outra que ajuda a virar a página. Macário, Sandino, quem quiser comentar. Eu achei muito, muito importante a fala da Janaína. E aí eu penso muito nesse inimigo, né, nessa invisibilidade. E aí eu penso muito nesse sistema mesmo, né, que por mais que continue sendo invisível aos olhos nus, né, mas ainda existe uma estrutura, né, que a gente, né, percebe principalmente dentro da academia, que existe uma classe dominante mesmo, e eles estão acima do poder jurídico, econômico, social, político e religioso. Acho muito importante, né, essa ruptura mesmo, está tendo uma ruptura, mas mais importante ainda é essa autoestima mesmo, né, nos colocarmos, né. Eu vejo como, por exemplo,
outros movimentos, né, que dizem fazer a mesma coisa, mas como a FLUP, por exemplo, né, a Feira de Literatura, que também anualmente, ou de 2 em 2 anos, também fazem um curso de cinema negro, e você vai até lá, cria um argumento, e que eu fiquei também muito chateado mesmo, sabe, em pensar que mesmo com essa ruptura, mesmo com essas... nos colocarmos em outro lugar, e aí também a gente não pode esquecer da trajetória de quem vem antes da gente, né? Porque às vezes a gente acha que tá acontecendo, olha onde a gente chegou, mas não é bem assim, né? Olha o Zózimo, né? Desde os anos 70, com o filme Alma no Olho, né? Todas essas inspirações desse movimento, né? O que é o IPCN, o que é a Frente Negra Brasileira, o que é o MNU, e todos esses outros movimentos que nos ajudaram a causar essa ruptura, mas que ainda assim, mediante todo esse poder que esse sistema coloca, nós, né, ainda sofremos por falta de informação, né? E aí, voltando para o exemplo da FLUP, por exemplo, eu via que, primeiro, uma das grandes coisas que eu ficava chateado era com um dos organizadores, né? Um dia ele falou para mim assim, a gente fazia feira de literatura, um dia a gente fez com negros, eu vi que dava muito certo, e aí resolvi fazer também. Aí ele ficou um pouco chocado. E aí depois as estruturas ainda que fazem isso, né? Quando os brancos acham que são legais, vão lá, fazer um curso que a gente tem um monte de referência de pessoas brancas, parece que a gente não consegue passar pela gente mesmo, quando na verdade a gente já sabe, principalmente para passar para os nossos, muito mais do que eles, né? Porque a gente não só entende o que é essa estrutura do que eles trabalham, mas também a gente não para aí, né? E a gente vai construindo novas ideias também, novos formatos, com simbolismo, com ancestralidade e com força. E o que é também chegar em um desses projetos e saber, por exemplo, que você vai vender uma grande ideia de que eles vão faturar rios de dinheiro, mas que não vão te dar nem 0,5% do que eles vão ganhar com a ideia de que você está tendo, né? A ideia que você projetou naquele papel. Então, de fato, a autoestima e o empoderamento são duas qualidades essenciais para esse momento de ruptura, para a gente não continuar achando que a gente está rompendo, mas ainda assim contribuindo para que eles tenham muito mais lugar, né? E continuem nessa base estrutural chamada, né, de sistema completamente racista. Sandino? Não, eu tô ouvindo o Macário e a Janaína, eu tô concordando com tudo, achando tudo muito maravilhoso. E eu não vou para um caminho diferente, não. É isso mesmo, assim. E eu acho que a gente tem um pulo do gato, né? A gente tem a nossa bagagem ancestral que a gente já transporta para o nosso cinema, desde que a gente perceba isso, porque às vezes a gente não percebe. Mas quando a gente consegue se dar conta disso, a gente traz isso para o nosso cinema, e o nosso cinema, queira ou não, ele também é constituído do aprendizado, a partir do aprendizado deles, né? Então a gente tem a faca e o queijo na mão de fato, cara, assim, porque isso é muito louco. Outro dia eu estava pensando, né? Essas conversas sobre o cinema preto, o que é o cinema preto, não sei o que. Eu falei, cara, o cinema preto é fantástico, porque ele é muito plural. E está cada vez mais. É porque o cinema preto ele ainda está muito dentro do lugar do curta-metragem, né? A gente ainda está muito dentro dessa periferia, mas a gente já está saindo dela. E aí, periferia, mas eu falando como alguém que entende curta-metragem como formato de fato, entende curta-metragem tinha que estar na sala de cinema, tinha que estar nos canais de streaming, tinha que ter um mercado próprio para ele, porque, sobretudo, porque eu entendia que a internet era esse lugar e acaba não sendo nesse momento, né? Mas indo para essa coisa das estratégias que a Janaína falou, eu acho que é isso, né? O momento é da gente tomar consciência, né? Porque durante um tempo falou-se que cinema preto era um cinema de militância. Aí depois, cinema preto era um cinema performático. Não, beleza, mas agora a gente também faz um cinema preto sobre cotidiano. E é um cotidiano que eles não têm, porque é o cotidiano da rua, da vizinhança. E é um cotidiano da maioria esmagadora do povo brasileiro. Então é um cotidiano que vai vender.
A galera vai chegar no cinema, vai se reconhecer e vai consumir de novo. E no streaming, assim, o cara vai indicar pro amigo, no churrasco, não sei aonde, não sei o quê, que é. E não é novela, não, é outra parada, assim. Então isso já está pronto. Eles ligam para a gente, sugam da gente e tentam aprender. A gente já sabe, a gente já tem. E eu acho que a gente precisa aprender a negociar mesmo, assim. E aí o negociar nem... Assim, a autoestima é super importante, mas você pode ter autoestima e também não saber, né? Meu cachorro está querendo atenção aqui. Mas está na hora de botar a comida dele, ele vem falar comigo. Mas então, aprender essa regra do jogo, esse jogo que a Janaína falou, esse jogo que a Janaína está habitando, acho que é fundamental, né? Então, a gente tem que estar olhando para isso. Como o Macário falou, a gente tem a nossa linguagem também, então não é abrir mão dela. A gente não pode abrir mão. Tem uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe, sobre conversas, né? Eu gosto de conversar com os amigos sobre essas coisas. E a galera fala, pô, Sandino, mas... Me falaram algumas vezes, mas também você tem que fazer um cinema que está de acordo com o mercado. Porque quando você chegar no mercado, aí você consegue falar, bicho, se eu chegar no mercado fazendo o cinema que eles querem, eu vou ser absorvido como mão de obra comum. Eu não vou conseguir fazer o meu cinema no mercado. O que vai acontecer é que eu vou trabalhar para pagar o meu cinema que eu vou fazer de 2 em 2 anos. Eu tenho que construir uma linguagem própria que tenha elementos que eles acreditam que são fundamentais e tal, que precisam ter, mas que seja perpassada e carregada do que eu acredito do cinema que eu quero fazer, né? Então, acho que a sagacidade acho que vai morar nesse lugar, né? Dominar a tecnologia do administrativo, porque cinema é cartório, cinema é empresa, cinema não é só amor, eu acho que é muito menos amor e arte do que qualquer outra, do que essa burocracia, né? Então, aceitar isso e correr para o abraço porque é gol, né, cara? É importante mencionar, por exemplo, quando pegamos experiências que estão bombando na produção de longas, né, feitas por pretas e pretos, em especial, por exemplo, Jefferson D, que não tem, quando a gente fala de Zósimo, mas nesse intervalo entre o retorno de Zósimo, a produção e a difusão, Jefferson D veio galgando esses degraus nos videoclipes, ele se juntou com uma galera que veio também quebrando os paradigmas na parte da música pop, que ele fez muitos clipes para Trama, que é com uma galera graúda, veio todo teve uma formação bacana de cinema, mas foi um cara que nunca se afastou também do movimento. Ele conseguiu vir traduzindo o filme discurso para uma linguagem dentro dos padrões que o mercado busca. Ele é um grande referencial para a gente pensar que, por exemplo, quando eu faço Anamnese, que assumidamente é um filme discurso, e ele, nesse mesmo mote, faz o M8, que é um filme que não deixa de ser discurso, mas é um filme de mercado, é um filme que consegue traduzir todas essas questões que a gente vem trabalhando aqui nesse debate para um filme que você pode, de repente, alguém de fora que não está entendendo, não entende das questões da espiritualidade afro-brasileira, vai encontrar, vai dizer, é um Black Mirror diferente, literalmente Black Mirror, né? mas vai começar a entrar em outros códigos para assimilar uma obra dessa, e há um interesse desses canais de streaming em que esses filmes tenham uma pegada para o público internacional também, que às vezes é até mais vendável do que... eu fico lembrando agora no meu documentário, O Trem do Soul, o Filó conta nos anos 70, quando eles resolveram criar a banda Black Rio, que quando o Alcione veio conversar com ele, vamos fazer uma jogada e tudo mais, a primeira coisa que o Filó fala mas não canta em português, não. Você não vai cantar em inglês, põe instrumental. Tipo assim, era inadmissível para tocar no baile que você chegasse, assim, você não ia ter o mesmo retorno. E nós somos dessa geração, de ver filme legendado no cinema e tudo, e de repente, hoje em dia, a tradução é muito bem-vinda, porque o público quer o filme estrangeiro, quer ainda o filme estrangeiro, mas quer o filme traduzido. Eu usei essa prática muito em oficinas de cinema em algumas comunidades, que o pessoal ficava assim, Clementino, mas
vai exibir aqueles filmes... eu ia exibir... Eles não queriam ver filme brasileiro, né? Pô, mas esse curto que você vai exibir é brasileiro? Eu digo, não. Traduzir, como é dublado. Filme... É filme brasileiro. Não, é filme dublado. Que a questão assistiu lá na metade e diz, que cada novela já entraram na onda do filme. Então, às vezes a gente tem que usar essas estratégias para quebrar os preconceitos que são feitos, tem a ver com a autoestima que a Janaína referenciou, para que essa galerinha, quando começar a assistir, seja pagando alguns reais ou vendo pela Gatonet o filme dublado brasileiro, comece a encontrar ali seus referenciais e comece a perceber que tem algo diferente naquele que não tem a ver com aquele outro filme policial que viu com os pretos vestindo o uniforme e matando geral. Entendeu? Começa a ver, mesmo que tenha uma trama puxada para isso, que tem algo que fala mais fundo. E é isso, criando referência, assumindo outras narrativas e sabendo dialogar o que é autoral, que o autoral, quando se trata do autoral feito por não negros, tem uma outra interpretação. Quando o autoral é feito por negros, aí já entra num outro campo de debate que não vai caber aqui. O André revirou os olhinhos. Comenta aí, André. O que passou pela cabeça? Não, nem era. Eu queria chegar em outro lugar, porque eu não sou tanto da lógica do cinema, né? Isso é muito engraçado. Às vezes eu chego em determinados lugares de poder do audiovisual, curadoria, festival, e eu digo, olha, eu acho o cinema importante, a caixa preta é fundamental, mas eu sou pela pauta do acesso. Eu faço cinema por causa do digital. Então eu nunca quis filmar em película e não tenho nenhum saudosismo em relação a isso. É óbvio, eu amo o Odeon. Eu fiquei muito triste de não ver meu filme exibido no Odeon pela primeira vez no Encontro Cinema Negro. Você foi lá, você gravou vídeo para mim, eu te pedi, eu estava dando oficina fora do Rio. Mas, cara, o lugar da gente, que a gente tem que comprar ou vender é o streaming. E eu tenho vários canais, eu assino, e eu fico olhando, cara, sei lá, Amazon. A Amazon compra vários produtos brasileiros. E tem vários documentários nacionais ali na Amazon. Você fala, cara, como é que esse cara conseguiu vender isso para a Amazon? Documentários brancos, tipo, os filmes de arte brancos. Como é que esse cara conseguiu vender isso para a Amazon, né? Então a gente precisa dominar essa tecnologia, que é a tecnologia da venda. Porque a gente tem muita coisa boa, a gente tem uma produção boa que fica escondida, que não consegue passar pelo filtro dos festivais, sabe? E não é porque tem uma linguagem diferente, não, nem é. Muitas vezes tem uma linguagem tradicional, não está nem brincando de se apropriar das liberdades que os arquivos recentes digitais dão para a gente, né? Que essa memória nova, a memória de imagem vertical, é a foto digital, é não sei o que. Você consegue construir poesia a partir disso e fazer com que a linguagem do seu filme flua tranquilamente, né? Eu nem estou falando desse tipo de cinema. Eu nem estou falando. Que eu acho vanguardista, eu acho que vende. Acho que as pessoas consomem no streaming. Eu estou falando de outros. Assim, eu não vou citar filme, porque também não estou aqui para me queimar de bobeira. Mas é só olhar os streamings da vida e você entender que a gente podia estar lá, muito bem representado, cara. E uma coisa importante do que você falou, e aí eu jogo rapidinho numa cara e depois já vou pedindo para cada um preparar a sua fala final, porque o Macari mencionou, né, que ele está dentro da pesquisa dele catalogando todo o acervo do Zósimo. E é isso que nós temos que também ter atenção, facilitar os nossos acervos, os nossos backups e tudo, porque nós fazemos parte de um movimento. Talvez esse movimento só vá ser reconhecido daqui a uma década, 2 décadas, mas estamos produzindo, temos filmes não finalizados que têm imagens inúmeras que vão precisar ser utilizadas depois, fotos de bastidores com gente que está começando agora e daqui a pouco vai estar bombando. Então é muito importante, porque hoje em dia ninguém tem, quando você vê que o repórter lá, que foi durante muito tempo cambono do Caco Barcelos, tem toda uma estrutura de produção da Globo para produzir o documentário que quiser, que na verdade é uma reportagem com assinatura de documentário para concorrer em todos os festivais do exterior. Ele tem acesso ilimitado ao acervo da Globo, que nenhum de nós
tem sem pagar um rim? Eu não posso fazer isso não é uma queixa, mas é um fato. Quando é que eu vou fazer um documentário sobre a minha mãe? O que é isso? O acervo não me pertence. E se eu não tiver um apoio, né, é bem complicado. Então, está na hora de nós começarmos a ter cuidado com tudo que estamos produzindo, para que as próximas gerações possam ter aonde buscar essas fontes e com a segurança de que vão poder produzir arte, vão poder contar as nossas histórias sem precisar pagar para o atravessador, né? Que também tem muito a ver com isso. Então, só para fazer esse comentário, e estamos nos encaminhando assim para a conclusão. Acho que mesmo não focando, acho que o bate-papo é bem mais interessante pelas coisas que nos cruzam e de alguma maneira falamos mesmo sobre difusão e produção. E quem quiser deixar aí, deixem aí um comentário final, que de alguma maneira esse bate-papo vai ser aproveitado, alguém vai assistir e vai poder aproveitar um pouquinho do que os velhos aqui apanharam para pegar um caminho um pouquinho mais aberto, né? Fiquem à vontade. Vamos começar pela ordem do início. Janaína, Sandino e Fecha com Macari. Bom, primeiro, reiterando o prazer de estar conversando com vocês, né? E de reviver algumas coisas, de ouvir coisas, assim, e ver que, igual a Jojo Todinho falou, né? Vou citar aqui a nossa mestra, que eu não estou maluca na minha tese, entende? E vamos que vamos, assim, eu praticamente meio que me despedi da minha última fala, falando: acredite no seu axé, sabe? Acredite no que você tem para contar, porque muitas pessoas vão dizer que é irrelevante, né? Mas todas as pessoas pretas que acreditaram nela, imagine o Zósimo, gente, quando foi fazer o primeiro filme dele, Alma no Olho, o que ele deve ter ouvido, sabe, de desmotivação. E ele foi lá e fez, e é uma referência, e vai ser uma referência eterna, e é um filme afrofuturista, no meu ponto de vista. Então, assim, se acredite, estude, né? Busque referências, e não estou falando para estudar na academia branca, não, mas assim, estude os pretos, conversem com seus mais velhos, montem seus arquivos, né? Preserve a sua história, conte as suas histórias. A gente tem um mundo inteiro querendo ouvir as nossas histórias. A gente está com um edital aí aberto que é $40 mil para você contar a sua história preta, né? Então, assim, tem pessoas querendo ouvir nossas histórias. Depois eu passo aqui para quando eles forem postar, sair aqui na legenda, colocar o link de onde está esse edital. E é isso. Se acredite, vamos. Tem o Centro-África Carioca como uma referência, tem a PAN e tem várias outras organizações. Vá procurar o MNU, vai procurar o movimento preto, de alguma forma, vai se juntar, vai se aquilombar, porque sozinho você não aguenta. Sozinho você não aguenta. Racionais MCs. Obrigada. Cara, não tem mais nada para dizer, não. A Janaína já falou tudo. Mas é isso, né? Produza, troque, se informe, acredite em você, no seu potencial. E não se permita formatar demais. Formatar um pouquinho não tem problema. A gente formata e desformata o tempo todo. Mas só não, sabe? Não deixa de te convencerem completamente que o outro jeito é certo, porque aí o tempo passa e você fica, né? Mas vamos lá, deixa com o Macário, que o Macário sabe mais das coisas do que eu. Imagina, eu sou pequenininho. Gente, eu quero dizer que é uma honra. Acho que o Clementino falou uma das últimas frases que ficou aqui na minha cabeça. Eu acho que a gente faz, não sei,
eu acho que já existe um reconhecimento, né, quando a gente se encontra, né, tanto preto no Odeon, naqueles dias de estreia. Eu acho que para mim isso é um reconhecimento tão emocionante, né, porque é inexplicável, né, a sensação, né, principalmente do seu filme exibido naquela tela, um monte de gente olhando, você, meu Deus, é isso que eu vou queria ver. exercitar a minha má educação e cortar o Macário, Vai, porque, cara, a minha má educação, eu faço essas coisas, é terrível. Mas, cara, você foi uma referência. Eu tô montando um documentário agora meu, que virou um longa, aqueles filmes que a gente faz de um dia pro outro, e tem os bailarinos, né? Eu falei, gente, como é que eu vou montar isso daqui? Aí eu falei, vou olhar para o trabalho do Macário. E assim, não tá como você faz, porque como você faz é você quem faz, mas tá ali, cara. Então, assim, teu trabalho tá reverberando no meu de alguma forma. E Só é que você isso. começou a falar disso, aí veio isso na minha cabeça agora. Vocês também, todos vocês aqui, uma referência muito grande. Quando a Renata me convidou, né, a Janaína até começou falando nisso, né, que ela veio para cá porque foi o convite do Clementino. Eu nem entendi bem a mesa do que era, porque eu também nunca sei. A galera me chama e fala, ai, gente, tô fazendo tanta coisa. Eu realmente já chamei o Clementino para tanta coisa na minha vida, e ele foi em todas, que tipo, não tem cabimento eu dizer para ele que eu não vou. Eu não estava entendendo nem o título ainda do que é, mas eu falei, eu vou com certeza. E eu realmente acredito que o que a gente faz aqui, para além desse reconhecimento que nós já temos conosco, ainda vai reverberar muito por muitas outras gerações. O que a gente faz é muito inovador e continua sendo inspirador também. E com certeza, um dia, as nossas energias ainda vão estar aqui, porque eu acredito muito depois que a gente deixa de existir nessa matéria, nessa energia aqui, a gente continua sendo pelo que a gente deixa. E eu acho que o que a gente está deixando para o mundo é muito mágico. E, acima de tudo, nos completa, né? E, pelo menos quando eu faço um filme, quando tem pessoas assistindo algo que eu imaginei primeiramente, depois eu escrevi no papel, depois eu fui convidando um monte de gente para gravar comigo, e aquilo ali depois está na tela, é de fato uma magia. Eu me sinto assim, um bruxo mesmo. E muito importante também a gente pensar nesse coletivo, né? Eu vim em outros lugares, né? Dessas minhas experiências, eu trabalhei com muitas pessoas brancas, né? Eu me formei em turismo antes, mesmo quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo trabalhando como assistente pessoal do João Vicente, que é um dos fundadores do Porto dos Fundos. E eu sempre observei, muitas das vezes eles nem precisam se amar completamente, mas eles têm plena ciência de que sozinho eles nunca vão conseguir chegar no lugar de que eles chegam juntos. E eu acredito muito que uma das coisas que o sistema nos coloca é, essa loucura da cota, sabe? Eu percebo muitas das vezes que a gente acredita que só tem uma vaga e precisa ser eu, e eu preciso correr com os outros. E isso não funciona assim, sabe? Se eu for sozinho, eu com certeza vou cair. Então, no dia que eu entender que a sala está cheia de espaço, que eu posso ir com todo mundo, as coisas ficarão muito mais fáceis e nós ficaremos muito mais fortes. Muito obrigado pelo convite, adoro todos vocês, sou fã de vocês. E pós-vacina a gente precisa se encontrar, né? Porque tá uma loucura esse mundo. Vamos lutar contra essa figurinha aqui. Vamos lutar contra essa figurinha aqui, vamos preservar. Entendeu? Esmagar aqui, ó. Acaba com o ler e acaba. Vem vacina. Fora. Quem é para estar fora, já é para estar fora. Legal, legal, gente. Olha que conversa linda, muito inspiradora, assim, poder acompanhar toda a parte da trajetória de vocês, né? O que vocês pensam. Agradecer muito, só voltei aqui para isso, para agradecer demais a presença de cada um de vocês e da Janaína também. Agradecer ainda mais ao Clementino, que foi o grande motivo aí da reunião de todo mundo. E agradecer, gratidão por esse momento tão difícil que a gente está passando, poder ouvir palavras inspiradoras de vocês, tá bom? Uma ótima noite, então, e encerramos por aqui. Tá certo, Clementino? Encerra por aqui ou você... É para encerrar mesmo?
Vamos Então tá esperançar com novas produções e novas artes. Assim, agradecer André, Janaína, Macário, Renata, que ajudou nos bastidores a produzir tudo, e Diogo pelo convite. Manda um abraço pro Antônio. É tricolor, mas é gente boa. E vamos nessa. Valeu. No Cinefute você não aparece com essa camisa, não. Isso não dá problema. Já fui várias vezes. Morri de medo. Tchau, gente. Boa noite.